O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais. A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, ou para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda. O que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. Meu nome é terrível entre as nações. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos brevemente, mais uma vez, orar, suplicar ao Senhor a sua assistência na pregação da palavra. Bondoso Deus e Pai, estamos diante da tua palavra, é a tua voz, ó Deus, que o Senhor agora direciona ao teu povo, à tua igreja. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas limitações e fraquezas, sim, os nossos pecados. Mas, Senhor, como Sansão oramos, ainda dessa vez, dá-nos força e humilha o teu inimigo, repreende a Satanás e ainda dessa vez, fala conosco. Pelo teu Espírito nos abençoa, como igreja, é tua noiva, que o Senhor prometeu amar. Não nos despreze, Senhor,
mas graciosamente atende o nosso clamor. Oramos e suplicamos o teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, estamos estudando, pregando o livro de Malaquias. E temos visto que o livro de Malaquias ele tem uma estrutura muito peculiar, muito típica, única desse profeta, diferente dos demais. O livro todo é organizado numa série de sessões de perguntas e respostas entre Deus e o seu povo, por meio do qual o Senhor tem trazido convicção de pecado para o seu povo. Por meio do qual o Senhor, de uma forma muito constrangedora, expõe e manifesta o pecado do seu próprio povo. A primeira pergunta que o Senhor apresenta, ou melhor, o primeiro questionamento que o Senhor apresenta ao seu povo foi logo no verso 2, quando o Senhor inicia toda essa profecia proclamando o seu amor pelo povo. Ele disse: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas o povo não acredita. E diz: em que nos tens amado? E o Senhor então responde, mostra claramente como ele tem amado o seu povo. Como ele tem feito diferença entre Esaú e Jacó. E como ele tem sido fiel para com o seu povo amado e eleito. Porém, agora, a partir do verso 6 até o verso 14, o Senhor então apresenta um outro problema, um outro pecado do seu povo, que ele apresenta na mesma estrutura de pergunta e resposta. O profeta começa apresentando a dificuldade do povo, falando de uma regra geral no verso 6. Uma regra que todos, até os ímpios, estarão prontos a confessar como sendo verdade. Ele diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Podemos imaginar Malaquias no templo, pregando, anunciando, profetizando ao Senhor essas palavras, e ao dar início à sua profecia, podemos imaginar todo o povo, especialmente os homens de Israel, os cabeças, os pais, aqueles que são senhores, balançando a sua cabeça em concordância com aquilo que o profeta estava dizendo. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Sim, todos concordam. Os filhos devem respeitar os seus pais, devem dar-lhe a honra que é devida. Os senhores devem receber dos seus servos a obediência, o respeito, o tratamento digno daquele que está sob autoridade, aquele que está numa posição de autoridade e aquele que está debaixo da autoridade. Porém, o profeta, então, ele traz essa regra geral, esse princípio, e aplica ao relacionamento que nós temos para com Deus, e de fato, Deus é incomparável. Quando consideramos a sua autoridade, de fato, Deus ele é o Senhor dos senhores. Quantas e quantas vezes, apenas nessa passagem, ele se declara como Senhor dos exércitos. Aquele que de fato governa, está à frente, é o cabeça de todo o exército da criação. De fato, tudo está debaixo da sua autoridade. Aquilo que é visível e aquilo que é invisível. Criação, homens, animais, até o que é inanimado, obedece à palavra do Senhor. Santos anjos de Deus estão à disposição para conceder a honra àquele que é o Senhor dos senhores, aquele que se chama o Senhor dos exércitos. Mas ele se identifica não apenas como Senhor, mas também como nosso Pai, e que com descendência da parte de Deus. Aquele que é o grande Rei,
majestoso, divino, aquele que é Deus, se identifica com o Pai de pecadores. Se humilha para assumir a paternidade e o cuidado familiar daqueles que eram seus inimigos, daqueles que desprezam a sua palavra, e ele diz: não, eu serei o seu pai. É isso que a palavra ensina claramente, não é? Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 63, verso 16, diz o profeta em nome de Deus, quando fala: tu és o nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso pai, nosso redentor, é o teu nome desde toda a antiguidade. O salmista apresenta a mesma verdade. Salmo 89, verso 26, ele diz: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. De fato, esse é o grande privilégio que temos, não é? Ter um relacionamento com Deus. O ministério da reconciliação diz respeito a isso, a nos reconciliar com Deus por meio da obra de Jesus Cristo. Nós agora, que antes estávamos longe, alheios a Deus, inimigos de Deus, agora temos a Deus como nosso Deus. O nosso Senhor, o Senhor dos exércitos é o nosso Senhor, o Deus de Jacó é o nosso Pai. Porém, meus irmãos, o constrangimento que o profeta apresenta é que Deus não tem recebido a sua honra. Ele diz no verso 6, se eu sou pai, e aqui é Deus falando, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. Meus irmãos, aqui está a declaração daquele que tem sido desprezado. Aqui estão as palavras daquele que tem tido a sua majestade como coisa de só menos. Que não tem recebido o reconhecimento, a honra e a dignidade que é própria daquele que se anuncia, que se revela e que de fato é o Senhor dos exércitos. Onde está a minha honra, diz o Senhor? Onde está o respeito para comigo? E é interessante observar que o Senhor não está direcionando essa palavra constrangedora, essa declaração de pecado àqueles que são ímpios. Ele não fala com aqueles que de fato desprezam a Deus e que jamais invocaram o nome de Deus e que nem sequer comparecem à presença de Deus. A palavra é muito claramente direcionada. No verso 6 ele fala, diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, e aqui uma menção especial aos sacerdotes. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. O povo de Deus. E aqui, representado pelos que deveriam ser exemplos, pelos próprios sacerdotes, estavam desprezando e desonrando ao Senhor. Interessante observar que o povo não aceita o diagnóstico do próprio Deus. O Senhor vem e fala claramente, eu tenho sido desonrado, eu tenho sido desprezado, eu tenho sido desrespeitado pelo meu próprio povo. Mas o que é que o povo diz? Ao invés de se humilhar, o povo diz, em que desprezamos o teu nome? Temos feito tudo direitinho, temos seguido a cartilha, mas qual é o problema? Aparentemente o povo não tinha um espírito de humilhação. Não tinha um coração contrito.
pronto para reconhecer o seu pecado, pronto para se arrepender diante de Deus quando ele anuncia a sua palavra, mas apresenta questionamentos questionando o próprio Deus. Quantas vezes nós nos comportamos assim? Quando o Senhor revela e fala claramente o nosso pecado, somos prontos a apresentar justificativa. Não compreendemos, não entendemos de onde vem tanto problema. Para que tanta tempestade num copo d'água? Apresentamos justificativas. Porém, meus irmãos, o Senhor sabe mais. E questionar o Senhor, como o povo faz ao longo de todo o livro de Malaquias, fez na primeira pergunta, fez na segunda pergunta, diante da segunda acusação de Deus, e fará ao longo de todo o livro, é pedir para que o Senhor nos constranja. Pois o Senhor, de fato, então apresenta a explicação. O Senhor, vocês querem ver como vocês têm me desprezado? Aqui está. Verso 7 ele fala: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, verso 8, acompanhe comigo, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta o teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. A partir do verso 12, o profeta continua a detalhar, descrever de uma forma constrangedora o pecado do povo. Ele fala no verso 12, mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo o enfermo, e assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Meus irmãos, o pecado do povo de Deus em Malaquias está claramente caracterizado, embora eles não reconhecessem isso. O que eles traziam para o culto do Senhor, o trato deles para com Deus diretamente, embora eles estivessem oferecendo e cultuando a Deus, comparecendo na presença de Deus, o que eles traziam para o Senhor é aquilo que não tem valor algum, aquilo que é desprezível, aquilo que ninguém quer. É o que se oferece ao Senhor. A primeira coisa que o profeta apresenta no verso 7 é que eles apresentam a Deus pão mofado, pão duro, pão imundo e envelhecido. Uma das prescrições da lei cerimonial era que o povo trouxesse para o templo, para ofertar ao Senhor, uma oferta de cereais, um pão. E era uma representação da gratidão que o povo deve ter para com o Senhor. Pois o Senhor tem suprido todas as coisas. O Senhor tem suprido tudo que é necessário, tem concedido abundante provisão para o seu povo. E o povo então, em gratidão, em resposta àquilo que Deus tem feito para conosco, traz um pão ao Senhor. E qual é o pão que o povo traz? Ou melhor, qual é a expressão de gratidão do povo para com Deus? É pão imundo, diz o profeta. Pão mofado, pão embolorado, pão duro, pão velho, pão que ninguém quer. Se de fato somos obrigados a entregar algo a Deus, e a lei prescreve, então vamos levar isso que não vai nos custar nada. Esse pão que ninguém quer. E assim, por esse ato, anunciamos e proclamamos e revelamos, denunciamos a nós mesmos que pensamos que a mesa do Senhor é desprezível. Que o que podemos apresentar a Deus não presta para nada.
Os nossos atos, meus irmãos, revelam a nossa forma de pensar. Obviamente que o Senhor aqui sonda os corações e Ele pode, mesmo se o povo estivesse apresentando o melhor pão, Ele poderia ainda assim reconhecer no coração que há um certo desprezo para com Deus, mas aqui o desprezo que eles têm no seu coração, quando o Senhor fala, nisto que pensais, o pensamento deles de que a mesa do Senhor é desprezível é evidenciado pelo ato do povo, pela prática do povo, de entregar ao Senhor aquilo que é inútil. Porém, não apenas o sentimento de gratidão para com o Senhor é expresso da pior maneira possível, apresentando um pão mofado, mas o próprio sacrifício. O sacrifício, o animal que deveria ser oferecido ao Senhor, o cordeiro, o animal sem defeito, deveria ser apresentado ao Senhor como sendo uma oferta pelo pecado. O sacrifício que o Senhor prescreveu na sua palavra, a provisão do próprio Deus, não apenas para suprir as nossas necessidades materiais, mas para suprir a nossa maior necessidade, a necessidade de um sacrifício pelos nossos pecados. E o que se apresenta então, diz o texto, é o coxo, o imundo, o dilacerado, o cego. Apresenta-se aquele animal que não serve para nada novamente. Tendo no rebanho um animal sadio, diz o Senhor, o povo apresenta aquilo que é desprezível. A lei de Moisés é clara, que o animal que fosse oferecido seria o sadio, aquele que é perfeito, sem mancha, representando a Jesus Cristo, que representasse de fato o Messias que haveria de vir, que derramaria o seu sangue e que tem um sangue perfeito, o sangue de Deus. E assim, oferecendo o animal imundo, oferecendo um animal, digo, coxo, cego, dilacerado, o povo se trai e mostra que tipo de consideração eles têm pelo próprio Messias, pelo próprio Senhor Jesus Cristo e pelo próprio Deus que mandou o seu Filho. Eles revelam de que tipo de amor e consideração eles têm para com seu Pai Celestial. Isto é, amor nenhum. Pois não tem sido tratado com honra e com respeito. O profeta chega a dizer que havia no povo tentativas de enganar a Deus. A partir do verso de número 14, o Senhor fala dessa ousadia do povo. Quando diz, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. O Senhor sabe aquilo que o povo poderia oferecer. Talvez ao chegar no templo e apresentar um animal defeituoso, o povo desse a entender que aquilo era o que ele tinha, ele não teria outra coisa a oferecer. Ele está dando o seu melhor esforço. Mas o povo diz, maldito seja o enganador. Aquele que poderia dar o sadio, pois eu sei que no seu rebanho tem um sadio. E ainda assim, existe uma tentativa de zombar de Deus. De enganar o próprio Deus. Lembramos aqui de Ananias e Safira, não é? Quando sem necessidade alguma, sem nenhuma exigência da lei, voluntariamente, eles vendem a sua terra, entregam a oferta, mas enganam a Deus no preço. Reservam parte para si. Mentindo ao Espírito Santo, como diz o apóstolo Pedro, a Ananias e Safira, de fato eles sofreram as consequências. O Senhor sabe, vocês podem me servir melhor do que isso, eu sei. Eu sei que não há nenhum impedimento para que eu seja adorado da forma correta. Vocês têm um animal sadio, mas mesmo assim escolhem voluntariamente
me desprezar, oferecendo um coxo. O pecado que aqui o profeta apresenta não é apenas o pecado do povo, mas o pecado do próprio sacerdote. O sacerdote, meus irmãos, tinha um grande privilégio de operar e ser agentes de Deus do ministério da reconciliação. Eles recebiam um animal do sacrifício que era imolado, representando a provisão de Deus para o pecado, o seu próprio filho. Compareciam no santo lugar, intercedendo por Deus por meio do incenso, saíam de novo, voltavam para o povo e pronunciavam a bênção. O povo agora foi perdoado por Deus, uma provisão foi dada da parte de Deus, e há de fato agora reconciliação entre Deus e o seu povo. Que ministério glorioso! Que privilégio! Ser agentes da reconciliação. Mas diz o texto que aquele povo dizia: que canseira, verso 13, que canseira, os profetas dizem. Os sacerdotes dizem de ter esse trabalho de proclamar a salvação. Que trabalho entediante. Meus irmãos, a situação de fato era calamitosa. E pior ainda, o povo nem percebia. E a situação é ainda mais constrangedora quando compreendemos o contexto. Os irmãos devem se lembrar. Malaquias está anunciando na época em que o povo voltou do cativeiro babilônico. Depois de 70 anos exilados, sem poder adorar a Deus, sem ter um templo para sacrificar, lá chorando e lamentando o exílio, disciplinados por Deus, agora eles voltam para Israel. Edificam os muros, edificam o templo, restabelecem o culto e os sacrifícios, e pouquíssimo tempo depois é que Malaquias vem e anuncia. O povo, teoricamente, estava no primeiro amor. Acabou de voltar. Acabou de voltar do tempo de disciplina e ainda assim despreza ao Senhor e diz: que canseira. Que situação constrangedora. E com respeito a nós. Quando esses questionamentos se voltam para nós, o que é que poderemos dizer para Deus? O que é que os nossos atos têm dito para Deus? Que tipo de mensagem temos comunicado com respeito à reverência, ao temor, à consideração, ao amor que temos para o nosso Deus e Senhor? Para o nosso Pai. Será que essas perguntas e esse diagnóstico da parte do próprio Deus apresenta para nós algo que tem a ver com a nossa presente situação? A tristeza, meus irmãos, é que tanto naquele tempo quanto hoje, o que pensamos é o quão pouco podemos dar para Deus e continuar ainda sendo o povo de Deus. Pensamos em satisfazer o mínimo, fazer o mínimo necessário para manter o status de povo de Deus, sem ter que sacrificar. Mas não é assim, meus irmãos, que servimos ao Senhor. Não podemos dar o pior para o Senhor. O pão imundo, o sacrifício dilacerado, que é o desprezo ao Senhor Jesus Cristo. Devemos que então nos sondar, como indivíduos, como temos tratado o próprio Deus. O que você tem oferecido a Deus como um crente individual. Na busca do próprio Deus, no servi-lo, em cultuá-lo, em adorá-lo, em privado, por exemplo. De que maneira você tem buscado ao Senhor? De que maneira você aproxima-se da sua palavra? Do privilégio da oração, da meditação, dos meios de graça, por meio dos quais nos achegamos a Deus, como o culto aqui que Malaquias trata. É que canseira, que tédio.
como família, como temos buscado ao Senhor, na responsabilidade que pesa sobre nós, especialmente cabeça do lar, nós homens, que temos a responsabilidade de conduzir a nossa família ao culto a Deus, à palavra de Deus, temos a incumbência de amar a nossa família, nossa esposa e os nossos filhos, como Cristo amou a igreja, e lavá-los com a palavra, orar e interceder por eles. Temos apresentado coxo, pão imundo, no serviço a Deus no ambiente familiar, e com respeito à congregação. Que tipo de sacrifício temos apresentado a Deus como igreja? Os irmãos, nós temos como igreja, de fato, muitos privilégios. O Senhor tem sido gracioso para conosco, nos dado, não pelo nosso merecimento, mas a despeito do nosso merecimento, muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele nos tem nos dado oportunidades, atrás de oportunidades, para conhecê-lo, conhecer a sua doutrina, conhecer a sua palavra, recursos sem fim. E qual é a honra que temos dado ao Senhor? Um pecado claro que eu vejo na nossa congregação, algo que talvez você pense que é besteira, que é bobagem, e que talvez você, como aqueles sacerdotes do tempo de Malaquias, volte-se para Deus e diga: em que eu tenho desprezado ao Senhor? Nisso, em desprezar o culto a Deus. É praticamente todo domingo. Praticamente todo domingo, não, todo domingo. Em que esse culto começa em desprezo. Quando Deus, pela sua palavra, convoca o seu povo para adorá-lo. Na leitura de convocação. E chama e conclama: vinde a mim, povo meu, para adorar-me, para ter comunhão comigo, para ouvir o ministério da reconciliação, para que eu proclame a minha graça, o meu perdão, a minha misericórdia, anuncie o meu Filho, Jesus Cristo, compareçam a mim. Essa convocação é sempre anunciada em muito desprezo, pois os bancos estão vazios. É o que? Domingo é o dia de dormir até um pouco mais tarde? De descansar um pouco mais, porque a semana toda você precisou agradar o seu Senhor, o seu chefe, estar no horário, no trabalho, aí domingo você resolve descansar um pouco mais? E desprezar a Deus e desonrar a Deus? Os irmãos, temos que corrigir isso. Não adianta dizer que é da nossa cultura, não. Eu acho que o Senhor não iria engolir essa desculpa. Precisamos mostrar que amamos ao Senhor, que respeitamos ao Senhor, que honramos, sendo na presença do Senhor, quando Ele chama, quando Ele convoca, temos que estar na presença dEle. Ou será que esse é um problema que vamos levar para sempre? E a própria frequência aos cultos? Coisa que não entra na minha cabeça. É termos um culto cheio e logo à noite vazio. Onde estão as pessoas? Ficaram doentes? Algum problema sério? Nós sabemos que algumas pessoas idosas ou mais velhas têm alguma dificuldade, ou existem justificativas plausíveis, mas para a grande maioria da igreja, nisto me desprezais, diz o Senhor. Nisto tem revelado a minha desonra e a minha falta de respeito para comigo. Quando eu me presto a anunciar a salvação e o meu povo diz: que canseira, ficarei em casa. Vou fazer outra coisa. Vou estudar, sei lá o quê. Gostaria de saber. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe como temos tratado Ele. Que tipo de consideração temos mostrado para com Ele, meus irmãos. Precisamos nos arrepender de oferecer a Deus o pior
quando nós podemos oferecer o melhor, ele diz, eu sei que tem um sadio no seu rebanho, eu sei que vocês podem fazer muito mais do que tem feito por mim. Não há desculpa, vocês têm o sadio. Podemos adorar a Deus com muito mais dedicação, muito mais zelo, como indivíduos, como famílias, como igrejas, como cidadão. Podemos fazer muito mais. A começar de nós, sacerdotes, como diz Malaquias. Começar dos cabeças, dos presbíteros, dos diáconos, da igreja. A começar da liderança. Podemos fazer muito mais. Devemos fazer muito mais. O Senhor cobrará das nossas mãos. Mas e aí? Como é que o Senhor encara tudo isso? O profeta, meus irmãos, apresenta não apenas a diagnóstico constrangedor da situação do povo, mas ele diz de que modo ele irá tratar ou como ele vai reagir a esse tipo de desonra, a esse tipo de desprezo e falta de respeito manifestado para com ele. No verso 9 e verso 10, nós temos essa explicação. Acompanhe comigo. O Senhor diz o seguinte: agora, pois, suplicais o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, e nem aceitarei da vossa mão a oferta. Meus irmãos, o que o Senhor anuncia aqui talvez seja pior do que o que ele já disse. Porque o que o Senhor anuncia é que enquanto estivermos adorando a Ele dessa maneira, meia boca, buscando ao Senhor de coração dividido, com desprezo e desonra, Ele não vai aceitar metade, a parte boa, e a parte ruim Ele vai passar o olho por cima, ou fingir que não é um problema. Mas o que Malaquias, representando a Deus, fala para o povo é que o Senhor haveria de rejeitar por completo não só a oferta, mas a própria pessoa. Interessante que ele fala que o povo de fato, no verso 9, comparece à presença de Deus com súplicas, buscando o favor de Deus e a sua graça. Ele fala, agora pois suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Não era um povo que não desejava a graça de Deus. Mas externamente havia essa necessidade, essa súplica. Senhor, ser gracioso comigo. Concede-me a tua graça, concede-me o teu favor, concede-me a tua súplica. E será que todos aqui não poderiam dizer amém? E dizer, de fato, essa é a nossa súplica. Esse não é o nosso interesse? Mas adorando a Deus dessa maneira, o Senhor fala, eu não aceitarei a oferta da vossa mão. Eu não aceitarei a vossa pessoa, diz o Senhor. O que o profeta aqui fala, especialmente no verso 10, é que ele gostaria de um voluntário. Ele gostaria de um voluntário entre o povo de Deus, para que executasse uma função. Para que fosse e trancasse a porta da casa de Deus. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis à toa ou debalde inutilmente o fogo do meu altar. O Senhor aqui diz, eu prefiro que alguém tranque as portas, que ninguém entre na minha presença, do que apresentar assim, dessa maneira. É melhor trancar, eu prefiro não ser adorado, diz o Senhor, do que ser adorado em vão. Vai fazer outra coisa, diz o Senhor. Acaba com o culto. Tranca a porta. O templo tinha acabado de ser soerguido, meus irmãos, compreendam isso do contexto. O templo tinha acabado de ser reconstruído. O culto a Deus tinha acabado de ser
reinstituído. Passaram décadas sem sacrificar o Senhor. Eles começam e o Senhor fala, para tudo. Tranca a porta, porque vocês não entendem. O que eu quero não é tão somente um templo. Não é um culto, um sacrifício. O que eu preciso é de um povo que me adore de coração, que seja sincero em me buscar. Que decepção. E o povo com a tendência de se justificar. Que temos nós desprezado o Senhor, peitando ao próprio Deus. E a sua declaração a respeito do nosso próprio pecado. O Senhor diz, eu não tenho prazer em vós. Esse é o pior. Eu não tenho prazer no meu povo. Antes o meu povo é amargura de alma para mim. Meus irmãos, o que o Senhor quer com isso é em parte sim nos constranger e nos humilhar. Mas sobretudo Ele quer nos levar ao arrependimento. Porque se o Senhor não se interessasse no seu povo, Ele não falava nada. Ele nos entregava a nós mesmos para nos afundarmos nos nossos próprios pecados e Ele cessava de falar. Mas enquanto o Senhor fala, enquanto o Senhor anuncia claramente o seu pecado, isso é uma manifestação da bondade de Deus. De que de fato Ele busca o arrependimento em nós. Esse é o seu clamor, arrependa-se, povo meu. Não foi isso que o Senhor falou com respeito à parábola das virgens, das 10 virgens? Quando estavam ali 10 virgens para servi-lo, e aguardaram o noivo. Porém, umas eram prudentes, vigilantes, dedicadas no serviço do Senhor, cheias do Espírito Santo, zelosas em oração, aguardando dia e noite o retorno do Senhor Jesus Cristo. Mas haviam as virgens nécias, que dormiram na porta, aguardando a chegada do noivo, dormiram. E o que o Senhor fez é que Ele fechou a porta. Ele não fechou a porta do templo, na parábola, apenas barrando o povo de cultuar a Deus. Mas Ele fechou a porta dos céus, a porta eterna, para que o povo não tivesse mais comunhão com Deus para todo sempre. Esse é o risco, meus irmãos, que sofremos. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala, quando desprezamos a ceia do Senhor, que não é por isso, não é à toa que há muitos entre nós, não poucos, os fracos e doentes, e não muitos os que dormem. E que de fato haverão de sofrer eternamente. O que o Senhor quer, meus irmãos, é que voltemos para o primeiro amor. Quando ele escreveu à igreja de Éfeso, o próprio Senhor Jesus Cristo escreveu à igreja dos Efésios, lá em Apocalipse, uma igreja que de fato tinha abandonado o primeiro amor, era cheia de ortodoxia, cheia de uma aparência de piedade, mas que tinha abandonado o primeiro amor. A ameaça do Senhor é que haveria de remover o seu candeeiro do meio do povo. Eles iam continuar cultuando a Deus, porém sem Deus lá. Pois o Senhor não tem prazer no seu povo. E a exortação do povo é: volta ao primeiro amor. Arrepende-se e me ame novamente. Eu vos tenho amado eternamente, ele disse logo no início. Eu vos tenho desde a eternidade. Eu o amei eletivamente. Eu o amei escolhendo Jacó e não a Esaú. Revelei o meu amor ao longo de toda a história. Mandei o meu próprio filho. Eu provei o meu amor. Agora me amem, povo meu. Dai-me o teu coração. Sirva-me de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, toda a sua força. Caso contrário, eu removerei o meu candeeiro. Será que o Senhor vai ficar sem a sua glória? Interessante, meus irmãos, em último lugar, observar como é que o Senhor conclui toda essa exortação. De fato, o Senhor apresenta de forma detalhada o pecado do povo, o desprezo do povo. Ele também apresenta
a sua reação, isto é, a rejeição do seu próprio povo, de que ele não aceitaria a oferta do povo, não tem prazer no povo. Mas ele conclui dizendo que os seus propósitos de salvação, de redenção e de ser glorificado não haveriam de ser frustrados. E ele diz isso no verso 11. Acompanhe comigo, ele diz o seguinte: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E novamente no verso 14 ele repete: maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Mas a ele acrescenta: porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Aqui está o Senhor provocando o povo, provocando ciúmes no povo, dizendo, ele diz: o meu povo tem me desprezado, aquele que se chama pelo meu nome tem me desonrado, mas o meu nome entre as nações, aqueles que não me conhecem, é de fato considerado como um nome terrível. Quando o Senhor diz que o seu nome é terrível, no verso 14, ele está dizendo que o nome dele causa temor. Aqueles que estão nas nações, ao ouvirem o meu nome, eles tremem diante de mim. Eles reconhecem a minha autoridade. Eles reconhecem que de fato eu sou o Senhor dos exércitos. Aquele que é Deus, aquele que é Senhor e aquele que é Pai. E tem dado a mim a honra. Tem concedido a mim ofertas puras, queimado incenso. Mas o meu próprio povo não tem. O que o Senhor tem falado aqui, meus irmãos, é que daqueles que ele esperava a adoração, ele não recebeu. Mas de outros, ele recebeu sim. E ele de fato será adorado. E o seu nome será engrandecido. E os seus propósitos de salvação serão consumados. Já imaginou? Isso aconteceu literalmente com o próprio povo de Israel, nós sabemos. O Senhor está falando aqui contextualmente a Israel. E o Senhor Jesus Cristo disse, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele fala isso aos gentios, ele diz, foram aos gentios transferido o reino de Deus. A um povo que traga os devidos frutos, mas isso pode continuar acontecendo. Há aqueles que continuam representando supostamente a ortodoxia, continuam representando supostamente o nome de Deus, eles podem vir a ser rejeitados. Já imaginou? Todo o nosso zelo a nada. E o Senhor transfere o privilégio de ser canal de glorificação do próprio nome de Deus e do Senhor Jesus Cristo àqueles que não o conheciam. E nós passamos a ser, então, desprezados. Meus irmãos, como podemos resolver tudo isso? O único modo de resolver tudo isso, meus irmãos, é se achegando ao perfeito sacrifício. De fato, o povo aqui oferecia sacrifício imundo. Pão bolorado. Animal coxo e defeituoso. Mas o próprio Deus provê um sacrifício melhor. E é assim que ele atrai os gentios para si. Foi isso que o Senhor Jesus falou. Em João 12:32 ele disse: quando eu for levantado sobre a terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando eu for crucificado, de fato o povo adorará. Quando eles clamarem a mim, olharem para a cruz, para aquele que foi levantado sobre o madeiro, aí sim haverão de me honrar. O único modo, de fato, de resolvermos toda essa situação é correr para o sacrifício que o próprio Deus proveu. O sacrifício sem mácula, perfeito do seu Filho Jesus Cristo. E pela fé se apegar a Ele e clamar por misericórdia e amá-lo e estimá-lo. Então o Senhor aceitará o sacrifício das nossas mãos.
no sacrifício dos nossos lábios. E haverá de conceder a sua graça e o seu favor. Que tipo de consideração você tem para com Deus? Quando não damos para Deus o melhor, todo o nosso amor, toda a nossa fé, todo o nosso serviço e zelo, isso significa que estamos dando a outra coisa, ou a outro alguém, ou a outro Deus, ou a algum ídolo no nosso coração. E aqui eu gostaria de concluir lhe perguntando isso. O que você tem dado? A quem ou ao que você tem dado o seu melhor? A alguém você tem dado? É ao Senhor Jesus Cristo, o perfeito sacrifício. Ou você tem servido a si mesmo, seus prazeres, trabalho, família, ou seja lá o quê? Precisamos nos arrepender. Clamar ao Senhor pela sua misericórdia. E quem sabe, botando a boca no pó, haja esperança para nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.